paz do nosso Senhor esteja nos nossos corações e que nossos corações estejam abertos nesta manhã para ouvir o que Ele tem para falar a cada um de nós. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos estar lendo alguns textos da palavra. Eu já os anotei aqui, para evitar que eu ficasse abrindo todos os textos aqui. Nós vamos também estar acompanhando, certamente, através da projeção. Mas eu gostaria que você abrisse Romanos 6, 23, depois Filipenses 2, Atos 4, Isaías 9. Nessa manhã, Deus já cantou, já ouviu todos os louvores daquilo que Ele colocou no meu coração para pregar. Eu fico rindo, como é maravilhoso esse Deus. Ele não somente fala, mas Ele confirma o que Ele fala. Se eu teria alguma dúvida no meu coração, se essa palavra estava vindo de mim, ou se era realmente o Senhor que estava colocando ela no meu coração para compartilhar com a igreja nesta manhã, essa dúvida já teria sido dissipada totalmente, porque todos os louvores, eles estão dentro da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos nesta manhã. Em Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 2, nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 11. Há Bíblias que têm a tradução, a partir do versículo 6, dizendo assim: que sendo em forma de Deus. Outra tradução diz que não subsistindo em forma de Deus. As duas palavras, sendo e subsistindo, elas significam exatamente a mesma coisa aqui neste contexto. Então, sendo em forma de Deus, que é a tradução que eu tenho, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Outra tradução diz: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Atos, no capítulo 4, versículo 12, você volta só umas páginas da sua Bíblia, e você vai ver escrito lá: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Você achou agora? Eu já acabei de ler. E agora nós vamos para Isaías, capítulo 9, o versículo 6, e nós vamos ler a parte B do versículo. E diz assim: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em algumas traduções, há maravilhoso, vírgula, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Outra tradução coloca o maravilhoso conselheiro, suprime a vírgula. Então, não ficam duas características como sendo maravilhoso e conselheiro, mas como sendo maravilhoso conselheiro. Mas nós vamos ver que o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele é conselheiro. Amém? Então, vamos orar, colocar diante do Senhor a palavra que está declarada já pelos nossos lábios e que ela possa arder nos nossos corações, encontrar vida, encontrar sentido
porque só fazendo sentido é que pode trazer mudança na nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa relação com o nosso Deus. Pai amado, muito obrigada por esse momento tão precioso, ó Deus, de estar aqui na Tua casa, de estar, ó Deus, sendo instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Teu nome seja agora glorificado, ó Deus. Em nome de Jesus, usa, Senhor, os meus lábios, enche, Senhor, a minha boca da Tua palavra, que tudo quanto for dito, ó Deus, seja tão somente para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias, eu fiquei pensando que título poderia dar a essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, e eu dei vários títulos. Por fim, eu vi que só tinha uma forma de intitular: é Jesus, a sua humilhação e a sua exaltação. Durante todo esse mês em que a gente comemorou, né, a ressurreição, a morte de Jesus, nós ouvimos várias pregações, né? O nosso pastor, o nosso irmão Augusto, a Vívia, vários falaram a respeito da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, o valor dessa ressurreição, e também nós estamos querendo hoje falar muito, muito mais sobre a exaltação de Jesus. Ele morreu, ele está vivo, ele ressuscitou e ele foi exaltado. A sua morte, ela não é algo que a gente possa dizer assim: teve que ser, aconteceu, porque o homem pecou, então Jesus teve que morrer. Não foi nessa sequência. Lá na eternidade, naquela primeira eternidade, porque a palavra de Deus diz que de eternidade a eternidade, Tu és Deus, então havia uma eternidade antes da fundação do mundo. Havia uma eternidade onde só o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo existiam. Lá nessa eternidade, a Trindade reunida tomou uma decisão, que está registrada lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E nessa reunião, em que a Trindade resolveu criar o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem recebeu uma característica, uma qualidade de Deus: o livre-arbítrio. Então, quando Deus criou o homem com a liberdade de escolha, Deus também sabia que o homem poderia fazer uma escolha diferente daquela que ele tinha em mente quando o criou. Se eu tenho liberdade de escolha, eu posso escolher assim ou assado, por aqui, por ali. E Deus, que não é pego de surpresa, pensou: o homem pode cair, o homem pode fazer uma escolha errada, ele pode pecar. E a solução também foi providenciada naquela mesma reunião. Porque o homem, pecando, ele não poderia, mesmo que ele quisesse, se oferecer como sacrifício pelo seu pecado. Porque o próprio pecado já o desqualificaria para isso. Ele não teria condições, teria que ser alguém sem pecado para morrer pelo pecado. O homem tinha pecado, como ele ia poder se sacrificar, oferecer-se em sacrifício? Não tinha como. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo estabeleceu a solução. A segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, viria, assumiria o lugar do homem e se sacrificaria no seu lugar. E aí Paulo, quando fala aos Filipenses, e nós vamos nos deter a maior parte do tempo nesse texto, Paulo, na realidade, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava tentando resolver um problema interno e externo que havia na igreja. Internamente, as pessoas estavam disputando, estava havendo desentendimento na igreja. Tinham duas mulheres lá, e no último capítulo ele pede para que falem a essas mulheres, para elas se darem,
Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Porque havia intriga, havia desunião, havia competição, havia uma ambição pessoal ali na igreja de Filipos. E aí, para ensinar a essa igreja como eles deveriam andar, qual o exemplo que eles deveriam seguir, Paulo então passa. E no versículo 5, que nós não lemos desse capítulo, ele diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa a falar qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Foi um sentimento de humildade e de prontidão para servir, buscando não a sua glória, mas a glória do Deus Pai. Então, tudo que nós fizermos, nós devemos ter Jesus como nosso exemplo. É com humildade, é com prontidão, é com o desejo de tão somente agradar e glorificar o nome do Pai. A melhor forma de nós resolvermos os problemas que surgem dentro das nossas igrejas é esse o conselho de Paulo. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, o nosso exemplo, a nossa referência. E aí ele passa a falar, então, primeiramente, da humilhação de Jesus. Ele diz assim no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Às vezes a gente diz assim, Deus se fez homem. Como se Deus deixasse de ser Deus e passasse a ser homem. Não, não é correto nós dizermos isso. Na realidade, 100% Deus se tornou 100% homem e ele se fez o Deus homem. Amém? Ele nunca deixou de ser Deus. Antes da sua encarnação, ele sempre foi igual ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo. Ele era coeterno, coigual, consubstancial, era imutável. Ele sempre foi revestido de glória e de majestade. Ele sempre esteve sendo em posição, estando sempre em posição privilegiada na Trindade. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Lá em Colossenses 1,16 diz que ele criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis. E ele sempre foi adorado. Mas aí, essa expressão sendo, ela vai falar da existência. Ela vai exprimir exatamente isso, existência. Não é o gerúndio do verbo ser. É uma palavra designativa de existência, de natureza. O subsistindo tem o mesmo sentido. E é muito importante para nós entendermos que Deus, que Jesus, sempre foi Deus. Ele nunca abriu mão da sua divindade. Mesmo quando ele encarnou, ele continuou sendo Deus. O que ele abriu mão, o que ele, na realidade, deixou, e aí tem essa expressão aqui, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando a gente vê essa palavra usurpação, ela confunde um pouco o nosso entendimento nesse versículo. O que quer dizer isso? Usurpar, eu lembro logo de Jacó, quando usurpou Esaú. Ele tomou para si algo que não era dele, não era direito dele. A primogenitura era direito de Esaú, mas ele tomou para si, de uma forma ardilosa. Ele tomou para si algo que não era dele. Não, Jesus, ele não precisava fazer isso. Quando ele disse que ele era Deus, é porque ele era. Não precisava usurpar, pegar algo que não era dele. Ele não se apegou, ele não se... não quis isso, não quis abrir mão disso, não, porque não podia mudar. Ele era Deus, ele é Deus. Não tem como mudar isso. É a natureza dele, é a essência dele. Ele não pode ser mudado. Mas ele, então, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória.
ele abriu mão do seu poder. Ele não usou o fato de ser Deus para se autopromover aqui na terra. Não. Ele usou das suas prerrogativas para abençoar, para viver em função do outro. Jesus não pensou em si mesmo. Ele deixou de lado o direito à sua glória e o seu poder. Ele desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar aquelas pessoas. No versículo 7 diz assim: mas ele se esvaziou ou aniquilou-se. Eu queria mostrar para você o que é esvaziar-se. Aqui ele estava cheio, pleno, de toda a glória, de toda a majestade, de todo o poder, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se derramou. Isso é se esvaziar. Literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio. Jesus ficou totalmente vazio de si mesmo. Aqui fica muito claro para nós o que significou a encarnação de Jesus e o quanto isso era humilhante. Você abrir mão de quem você é, não do fato de ser Deus, mas do fato de ser glorioso, de ser poderoso, abrir mão, renunciando até mesmo à própria vida. Porque nos evangelhos a gente vê todo o tempo, principalmente no evangelho de João, lá no capítulo 10, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, 10:10. E no 10:11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, ele abriu mão da sua própria vida para nos dar a vida. Ele assumiu a forma também de servo. Diz aqui, olha, tomando a forma de servo. Forma, há um prefixo que fala morfe, metamorfose, assume uma forma diferente. Então, o morfe é forma. Essa forma é uma forma completa, é uma forma absoluta. Então, ele assumiu a forma de homem, ele se tornou 100% homem. Tudo que pode ser dito a respeito do homem pode ser dito a respeito de Jesus, com exceção de uma coisa: o pecado. Ele nunca pecou, e foi por isso que ele pôde ser o sacrifício. Jesus, ele assumiu a forma de servo. Ele tomou essa forma de servo. Jesus, ele não estava desempenhando um papel. Ele não estava fingindo ser servo. Não, ele serviu verdadeiramente. E ele provou isso de uma forma tão absurdamente clara, quando lá no cenáculo, ele simplesmente pegou uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Aquele que é Senhor, veio servir. E muitas das vezes nós queremos ser melhor que Ele. Queremos ser servidos. Queremos apenas receber. Não queremos sacrificar nada. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. Jesus serviu a todos os pecadores. Ele serviu aqueles cobradores de impostos que roubavam as pessoas. Ele serviu aqueles que estavam doentes, que estavam famintos, os que estavam tristes, enlutados. Todo tipo de gente ele serviu. Jesus disse aqui também que ele, fazendo-se semelhante aos homens, ele possuía a natureza de homem, tanto internamente quanto externamente. Ele estava sujeito às mesmas coisas. A Bíblia diz, lá em Hebreus 4:15, que ele foi tentado. A Bíblia fala em 1 Pedro 2:21, que ele sofreu. Fala em Mateus 23:37, do seu desapontamento.
tudo que diz respeito à experiência humana, Jesus também vivenciou. Ele só não foi encontrado em pecado. Ele, na realidade, se tornou o primeiro Adão. O primeiro Adão era aquele que falava diretamente com Deus, não tinha pecado. Mas depois, ele teve que se fazer o segundo Adão. O segundo Adão, ele se fez pecado por nós, para vencer o pecado e nos remir dele. No versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se, e a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo ressalta, e morte de cruz. Não era ser obediente até a morte. O que era essa morte? Às vezes, nós estamos prontos a servir se não custar nada para a gente. Agora, se tem um preço a pagar, aí eu já estou fora. Jesus, ele serviu de uma forma sacrificial. Foi obediente até a morte. Mas não foi uma morte qualquer. Foi morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque Paulo ressalta a morte de cruz. Primeiro que essa morte, ela era destinada aos piores criminosos. Ela era reservada para escravos, para criminosos perigosos. Jesus não era criminoso, muito menos perigoso. Nunca foi escravo. Muitas vezes, a pessoa que era crucificada ficava dias ali na cruz, morrendo aos poucos. Às vezes, morria por asfixia, seu corpo pendurado ali ia se rasgando. Era uma morte muito dolorosa. Ela era tão a pior morte que as pessoas, naquela ocasião, elas costumavam dizer, dizem os historiadores, que eles diziam que o crucificado morria 1000 mortes. É como se ele morresse 1000 vezes. Tamanha era a dor daquela morte. No caso de Jesus, ele não morreu 1000 vezes, mas ele morreu por mais de 1000 mortes, pela minha, pela sua, de toda a humanidade. A morte de cruz, ela também era uma morte ultrajante. A gente canta, tem um hino muito bonito, de um cantor muito antigo, que meu pai gostava muito dele, ainda está vivo, se eu não me engano. Os mais jovens, ou os jovens há mais tempo, podem lembrar dele, ver se conhece. Feliciano Amaral cantava Via Dolorosa. E esse hino é muito lindo, falando de Jesus carregando a sua cruz, indo até o Gólgota. E no caminho, ele era cuspido, ele sofria açoites, era uma humilhação, suas vestes eram rasgadas. Às vezes a gente vê esse quadro e ele já passa a ser tão normal que a gente já não se choca. Quando a gente vê, há um filme, Jesus Cristo, que foi feito por aquele ator Mel Gibson. Muita gente, quando viu aquele filme, teve infarto. Porque quando foi mostrado na tela de uma forma por um ator, né, a coisa parece que ficou mais vívida. Mas depois as pessoas logo se acostumam.
E a gente fala da morte de Jesus de uma forma tão natural, não sentindo a dor que ele sentiu por mim e por você. Talvez seja por isso que o Senhor esteja querendo repetir nesta manhã esta palavra que já foi pregada durante quase todo esse mês. Aquele que ia ser crucificado tinha que carregar a sua cruz até o lugar onde ele ia ser executado. A pessoa que morria na cruz, ela era considerada maldita. Maldita. Gálatas 3,13 diz: maldito todo que for pendurado no madeiro. Paulo repetindo aquilo que já estava lá na lei, em Deuteronômio. Em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 23, Deus já falava que todo que fosse pendurado no madeiro era maldito. Mas, estranhamente, este lugar, a cruz, ele é um lugar totalmente controverso. Ele é cheio de paradoxos, porque o lugar que é lugar do maldito, do pior criminoso, é lugar também da maior expressão de amor, do Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali estava demonstrado o amor, estava historificado o amor, estava escrito com sangue: eu te amo. Mas também estava toda a ira de Deus lançada sobre o seu Filho, mostrando quão horrendo é o pecado para o nosso Deus, que é santo, que é puro, que é justo. Às vezes a gente pensa, e às vezes o mundo nos pergunta: será que Deus, sendo Deus, não podia simplesmente perdoar e não ter que matar ninguém? Não. A gente esquece que Deus é amor, sim, mas existem outros aspectos do caráter de Deus. Ele é um Deus santo, e a sua santidade, a sua retidão, a sua justiça requeriam o pagamento pelo pecado. O homem não podia pagar pelo seu pecado, então ele deu, ele mesmo, ele, Deus, se deu na pessoa do seu Filho amado Jesus, e ele mesmo morreu a nossa morte. Ele mesmo, puro, santo, pôde pagar o preço que eu e você não tínhamos condição de pagar. A Bíblia diz, e foi esse o versículo que nós começamos lendo, que o salário do pecado é a morte. Lá no Antigo Testamento, também Ezequiel disse: a alma que pecar, esta morrerá. Esse é o preço. Quando Adão e Eva pecaram, foi preciso haver a morte de um cordeiro para cobrir o pecado. A vida está no sangue. É preciso derramamento de sangue para que a vida seja restaurada. Na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Quando aqueles discípulos estavam disputando quem que ia ser maior, quem que ia sentar à direita ou à esquerda, ele perguntou: vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Não, nós não poderíamos beber o cálice da ira de Deus. Assim como vai ser difícil suportar o derramamento das taças da ira de Deus na grande tribulação. Na cruz, Jesus foi desamparado. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus. A multidão escarnecia
Todo o inferno estava ali, dizendo, olha, salvou a si mesmo, salvou a todos os outros e a si mesmo não se salva. Se você é mesmo filho de Deus, desce dessa cruz. Jesus não precisava provar que ele era Deus, ele sabia quem ele era. E se ele descesse daquela cruz, eu e você não teríamos direito de subir ao céu. Ele não desceu para que nós subíssemos ao céu. Jesus se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos, benditos de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós nos tornamos benditos do Pai. Cristo, então, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele nos libertou, amém? Nos libertou de quê? Nos libertou da morte eterna, nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou das trevas, nos libertou das potestades de Satanás. E Ele nos fez agora livres, livres para fazer a escolha certa. Ele nos fez agora filhos, porque todos quantos o recebem se tornam filhos de Deus. Ele que era o unigênito passa a ser o primogênito, porque eu e você agora somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Nós somos adotados na família de Deus. Amém? Olha como isso parece tão normal para nós, que a gente não vibra, a gente não tem noção dessa dimensão, do que significa ser filho. Eu estava morto, separado de Deus, agora eu fui trazido para perto, eu agora sou filha de Deus, eu agora sou co-herdeira de Cristo, eu agora estou livre das garras do diabo. Eu só fico presa se essa for a minha escolha. E aí, a partir do versículo 9, Paulo começa a exaltar Jesus. Depois de mostrar todo esse quadro tão horrível, de humilhação, de dor, ele começa falando, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente. Soberanamente. O que é isso, soberanamente? É além daquilo que eu e você possamos imaginar. É além do além. É sobremaneira. Não tem uma palavra que possa descrever como Jesus foi exaltado. A morte agora não tem mais poder algum. Tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Essa foi a última palavra pregada aqui pelo Augusto no dia da Páscoa. Ele mostrou o valor da Páscoa, o valor da ressurreição. Aquele mesmo que foi humilhado, agora está sendo exaltado, exaltado pelo Pai. O Pai que permitiu que ele fosse humilhado, agora ele mesmo o exalta. E aqui vale uma reflexão. Às vezes a gente quer ser elogiado, às vezes a gente quer ser reconhecido, às vezes a gente quer ser aplaudido, às vezes a gente quer ser exaltado, sem passar pela humilhação. Não tem exaltação sem humilhação. A palavra de Deus se cumpriu, o próprio Jesus disse que aquele que se humilhar será exaltado. Ele se humilhou e ele foi exaltado. Até nisso, Jesus é o nosso exemplo. A estrada para a coroação, para ele ser glorificado, ser coroado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ser recebido na glória de volta como vencedor, ele primeiro teve que receber uma outra coroa, uma coroa de espinhos. Não tem como você ser glorificado também sem passar pela cruz. A vida cristã, nós estamos estudando, que é um andar pela cruz. A vida de Jesus foi um andar pela cruz. Depois ele pode dizer, onde está, ó morte, a tua vitória?
tragada foi a morte. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele ressuscitou, ele está vivo. E por que ele está vivo? Porque o túmulo foi aberto de dentro para fora. Ele pode ver aquilo que a palavra de Deus diz assim, ó. Ele verá o fruto, lá em Isaías 53. Esse texto, que é o texto do evangelho pregado pelo profeta Isaías, fala que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele é aquele grão de trigo que caiu na terra para morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Então é preciso morrer para frutificar. E porque ele está vivo, então ele pode ver o resultado do seu esforço. Ele pode olhar para mim, pode olhar para você, ele pode olhar para todos aqueles que creem e dizer: valeu a pena, valeu a pena. Eu morri por essas mortes. E agora eles têm a vida que eu tenho, a vida com Deus, a vida eterna. A exaltação incomparável que Jesus recebeu está no fato dele ter recebido um nome. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Qualquer nome que você puder pensar. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus, então o nome que ele recebeu é um nome que o exalta de uma forma sobrenatural, uma forma que Deus mostrou assim que é transcendente, uma coisa que vai além. Ele não só ressuscitou, não só venceu a morte, mas ele recebeu um nome que é reconhecido, e ainda que não seja reconhecido, ele será, porque a palavra de Deus diz: para que ao nome de Jesus, todo joelho, em todas as esferas, nos 3 mundos, no céu, na terra e embaixo da terra. No céu, anjos e remidos do Senhor vão exaltar, vão reconhecer que só o Senhor é Deus e vão dizer: santo, 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 glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso. A terra, aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor. O inferno, os demônios e os condenados, os perdidos, vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar. Sabe o que significa isso? Que essa exaltação exige uma redenção de todos. Todo joelho se dobrará. E toda língua, sabe o que é isso? É uma rendição universal. Todo o mundo, de toda língua, toda raça, toda tribo, toda nação, vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que zombaram dele. Eu, há uns dias atrás, estive participando, eu fui convidada a participar de um grupo de trabalho. Eu já estava me negando a trabalhar em qualquer grupo lá na empresa. Mas eu fui convidada a participar de um grupo de trabalho. E esse grupo está discutindo, entre os vários assuntos, para que a empresa obtenha um selo do governo, a respeito da diversidade de gênero. E, nessa semana, eu fui participar desse encontro e veio uma pessoa, um palestrante, assumidamente gay,
E eu observei que, durante todo o discurso, a palavra difícil, complicado, é complexo, ela foi repetida inúmeras vezes, eu perdi as contas. Depois de ouvir tantas perguntas e a resposta era: é difícil. Não, isso é complexo. Eu pedi a palavra. E foi Deus quem colocou na minha boca cada palavra. E eu perguntei: por que é tão difícil? Eu queria convidar vocês a refletirem. Por que é tão difícil? Por que é tão complexo? Ele sorriu para mim e disse assim: pois é muito difícil, é muito complexo. E eu falei: vocês estão considerando a questão de gênero sobre os aspectos psicológicos, pelos aspectos da biomedicina, sobre vários aspectos. Em nenhum deles, ninguém pôde provar que há um terceiro sexo. Mas há um aspecto que não foi considerado, o aspecto teológico. Não, mas nós não estamos falando de... Eu falei: eu não estou falando de religião, eu estou falando de teologia. Teologia é um dia como psicologia. É um estudo. E aí eu comecei a falar que existia um Criador. Nós éramos criaturas. E Ele nos fez homem e mulher. Homem e mulher os criou. Criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. E não pode a criatura dizer para o Criador: por que você me fez assim? Eu não gostei. Imagina pegar uma escultura de um artista famoso, ou uma pintura, e ela tivesse o poder de sair da tela ou de sair da sua condição de escultura e dizer para aquele que o criou: por que você me fez assim? Eu não gostei, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Imagina se a Mona Lisa saísse lá da tela e dissesse: olha, eu quero que coloque um bigode aqui em mim. Sabe, é uma afronta ao Criador, porque quando Ele cria com um propósito. E quando a gente quer dizer para o Criador como é que Ele tinha que ter me feito, quando eu quero ser melhor do que Ele, achar que eu sei mais do que Ele, vai ser realmente muito difícil, muito complexo. Não vão conseguir. E Ele falou assim: o assunto está encerrado. E não me deixou mais falar. E as pessoas ficaram paradas. Um silêncio que você podia, se tivesse um mosquitinho naquela sala, porque o ar-condicionado gelado demais não deixava ele sobreviver, mas você ia poder ouvir, batendo as asinhas, daquele silêncio, para ouvir aquilo que Deus tinha colocado na minha boca. E eu sei que eu não estou naquele grupo à toa. Eu sei. E aquele homem quis zombar, mas ele não pôde, ele teve que parar, ele teve que encerrar. Mas aqueles que vão por aí afora zombando do Senhor Jesus, vão ter que confessar que Ele é Senhor. Aqueles que o negaram, que não quiseram crer nele, vão ter que admitir e confessar que Ele é o Senhor. Não para ser salvo, não, porque a salvação já passou o período. É só para reconhecer mesmo. Reconhecer e lamentar. Essa confissão vai ser pública e universal. Todo o universo vai ter que se curvar diante daquele que se humilhou, mas que foi exaltado e que recebeu um nome que está acima de todo nome. Isaías, quando falou desse nome, das várias designações que esse nome
tem de singular beleza. Ele começa dizendo maravilhoso. Esse nome é maravilhoso. Maravilhoso, com vírgula ou sem vírgula, ele é maravilhoso. Porque não há ninguém igual a Jesus. No seu caráter, nas suas atitudes, no seu amor, nas suas obras, na sua santidade. Não há. Ele é maravilhoso. E não há também ninguém melhor em conselhos, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele em todo tempo nos instrui, nos mostra o caminho a seguir. Ele nos diz o que fazer. Somente Ele tem a palavra de vida eterna. Quando Jesus deixou que as pessoas ali escolhessem o que queriam fazer, se quisessem seguir o seu caminho, Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele é o maravilhoso conselheiro. Diz que Ele é o Deus forte. Deus forte. Davi era pequenininho e havia um gigante diante dele. Mas ele sabia que o seu Deus era o Deus forte. Não importava o tamanho do gigante que estava diante dele. O seu Deus era o Deus forte. Ele é maior que tudo. A gente não tem noção disso. Porque se a gente tivesse, a gente repreenderia toda a obra do diabo. A gente faria as obras que Jesus fez e outras até maiores, porque Ele deu o nome dEle para a sua igreja. Nós temos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Todo poder está nas suas mãos. Quando não tiver ninguém que possa nos ajudar, Ele pode. Quando você não souber o que fazer, não souber como caminhar, Ele vai fazer você, nem que seja andar sobre as águas, mas Ele vai fazer. Ele não nos abandona. Ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E Ele nos proporciona forças. O Deus forte nos fortalece para vencermos toda e qualquer batalha. Amém? Ele nos dá vitória. Mas Ele também é o Pai da eternidade. Quando a gente lê o Salmo atribuído a Moisés, o Salmo de número 90, lá no versículo 2 diz assim, eu anotei aqui: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A origem de Deus é insondável. Tem um cântico que diz que ninguém explica a Deus. Quando as pessoas perguntam: mas como é que Ele existe? De onde que Ele veio? Um dia nós vamos saber. Mas Ele é autoexistente. Quando Moisés fez essa pergunta: mas quem eu vou dizer para Faraó que me enviou? O que ele disse? Eu sou, te enviou. Olha o sou aí do sendo. É o existente. É o que era e o que há de vir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é antes de tudo. É o Criador de todas as coisas. E nós cantamos aqui que Ele é o princípio e é o fim, que Ele é o primeiro, que Ele é o último. Há um cântico também que diz que antes dEle e depois dEle, nenhum outro haverá. Não há Deus senão o Senhor. Não há Deus como o Senhor. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. A vida eterna pertence a Ele. E Ele a dá a cada um que queira receber através de Jesus. Todo aquele que crê. E Ele é também o príncipe da paz. Príncipe é aquele que é filho. O filho do rei é o príncipe. Engraçado que Ele é chamado de Rei dos Reis, mas Ele é chamado de Príncipe da Paz, porque Ele é filho do Deus Pai, o Rei eterno.
E Ele é a verdadeira paz. Ele diz assim: eu deixo-vos a paz vos dou. E não é uma paz como a paz que há no mundo. É uma paz que ela é eterna. E quando nós temos comunhão com Ele, nós desfrutamos dessa paz. Essa paz só Ele pode dar. E eu queria que você refletisse comigo nessa manhã sobre esse nome poderoso. Nome de Jesus significa salvação. Quando você invoca esse nome, você está dizendo salvação, salvação, salvação. O nome de Jesus é agora propriedade da igreja. Só a igreja do Senhor Jesus tem o nome de Jesus. E por meio desse nome é que os milagres acontecem. Os enfermos foram curados e ainda são curados. Os perdidos são salvos. Os crentes recebem perdão. Os cativos são libertos. As orações que nós fazemos são respondidas no nome de Jesus, porque o próprio Deus disse que tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, crendo, o que vai acontecer? Receberemos. Então, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É neste nome que os discípulos fizeram o que fizeram. E é neste nome que nós podemos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é crer. É crer. E nós, crendo no nome de Jesus, nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo no meio do povo. Eu queria que você agora colocasse diante do Senhor aquilo que está sendo forte demais para você. Aquilo que está sendo difícil demais para você. A situação que para você parece que não tem jeito. Eu queria que a gente clamasse esse nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus. E eu queria convidar a equipe de louvor para estar aqui na frente, cantando um louvor que expressa a humilhação, a ressurreição e a exaltação de Jesus. E você, que está com alguma situação que é difícil demais, vem clamar aqui no altar. Vem aqui aos pés do altar, aos pés do Senhor, e clama: Jesus, Jesus, Jesus. Coloca diante dele a sua dor, coloca diante dele as suas limitações, coloca diante dele sonhos que parecem tão difíceis de realizar. Eu já estou aqui na frente. Em nome de Jesus, não tenha vergonha. Esse nome está à sua disposição. Creia, creia. Há poder no nome de Jesus. Ele é o Deus exaltado. Ele é o Deus que vive, que reina, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou pensar.